Torcedor colorado, se inscreva no canal. Antes de conferirmos tudo o que tem a ver com o Internacional, quem acompanha o Colorado é você, Lucas Katsuraema, bom dia. Bom dia, Dalpisol, tudo certo? Na boa, e tu? Tudo tranquilo. Então vamos lá falar de Internacional, vamos falar também primeiro da partida do Internacional, domingo, 4 da tarde contra o Vasco no Rio de Janeiro, e aí o Internacional tem alguns desfalques, tem alguns jogadores voltando, e aí vamos tratar de todas essas questões, de quem deve substituir o Patrick, projetar esse provável Internacional para domingo. Também vamos falar do adversário Vasco da Gama, que vive uma situação muito delicada na briga contra o rebaixamento, e outros dois assuntos que nós vamos tratar em seguida é o interesse do Independente da Argentina por Leandro Fernandes, atacante do Internacional, e também um vídeo polêmico da Dalpisol sobre o Adrielson, que é o jogador do Sport, que viralizou muito nas redes sociais ontem, foi bastante comentado. São assuntos que nós vamos tratar, mas vamos começar primeiro pelo jogo. O jogo agora de domingo. O Internacional tem alguns desfalques, um deles muito importante da Dalpisol, que é o Patrick. Se não é o principal jogador do Internacional, é um dos principais, inclusive fez o gol que empatou a partida contra o Sport, que o Internacional perdeu depois, mas foi o Patrick quem estava conduzindo o Internacional para tentar um resultado melhor. Ele levou o terceiro cartão amarelo, já estava pendurado, logicamente, por uma simulação. Portanto, o Patrick de fora dessa partida fica como desfalque, e aí quem deve assumir esta vaga, a expectativa é o Peglo, isso porque o Patrick foi até substituído durante a partida contra o Sport e quem entrou foi o Peglo, mas claro, fica uma dúvida aí porque pode jogar o Nonato, que também já substitui aí esse tripé do Internacional, às vezes o Dourado, às vezes o Edenilson, até o Patrick. O Maurício e o Marcos Guilherme, jogadores mais ofensivos, também podem pintar, até porque o Patrick tem atuado muito ofensivamente. Enfim, é uma dúvida aí que o Internacional tem para ver quem vai substituir um jogador tão importante para esse jogo contra o Vasco no domingo. Outros 3 desfalques, esses são reservas. O primeiro deles é o Zé Gabriel, e aí a súmula da partida apontou que ele deu um soco no pescoço do preparador de goleiros do Sport, e aí por conta disso deve ir a julgamento. Estou tentando coletar mais informações sobre essa situação do Zé Gabriel, ainda não obtive retorno. Mas então com um soco foi expulso direto, ele estava no banco de reservas. Outro bichinho do Pato, e o Pato sempre diz, o Inter vai esbofetear. Ele misturou as coisas. Literalmente, né, pessoal? Esbofeteou, pois é. Outro jogador expulso foi o Wendel, né, logo no início da partida, aos 25 do primeiro tempo, mas ele é reserva. E aí a parte boa é que o Moisés retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Então o Wendel já ia naturalmente para o banco. Claro, o Abel Braga não vai contar com ele no Rio de Janeiro para essa partida, mas o Moisés pelo menos já retorna ao time titular. É a principal boa notícia do lado do Inter. E também tem o Leandro Fernandes, este suspenso também pelo terceiro cartão amarelo. Ele ainda estava fora da partida, ou seja, o Inter perdeu Leandro Fernandes e Zé Gabriel sem eles sequer entrarem no jogo, né? 2 jogadores que desfalcam, mas são reservas, então a preocupação não tão grande. E outro jogador que também retorna... Quanto será que o time argentino, o clube argentino, quer que o Inter pague para eles levarem o Leandro Fernandes, né? Pois é, Dalpisol, fui conversar com fontes na Argentina e consegui descobrir que realmente o Independente quer contar com o Leandro Fernandes. É um jogador que tem contrato com o Internacional até o fim deste ano, tem apenas 1 gol em 17 partidas, né? Não conseguiu encaixar no Internacional, até está numa hierarquia muito abaixo no ataque do Inter, né? A gente pode falar em Yuri Alberto, o próprio Thiago Galhardo, o Guerreiro está próximo do retorno, a expectativa é por metade de março, talvez. Tem o próprio Abel Hernandes, então na hierarquia o Leandro Fernandes não está bem, e aí o Independente, eu consegui a informação de que o Independente realmente quer contar com esse atleta. Ele já teve passagem pelo Independente e viveu uma boa fase lá, o melhor momento da sua carreira foi no Independente. Mas aí fui fazer também o contato com o Internacional, que disse que não chegou nada. Então o Independente quer contar com esse atleta, não entrou em contato ainda com o Inter. Portanto, talvez esse contato seja feito aí nos próximos dias. Estou tentando obter essa informação melhor também por parte do Independente de como eles querem fazer, mas penso que pela situação do Leandro Fernandes no Internacional não deve ser um negócio muito difícil, né, Dalpisol? Então... é uma situação aí que deve desenrolar nos próximos dias, mas se livra de um salário alto, claro, né? Quer dizer, tudo vem em favor. O jogador é pouco utilizado e tem custo alto.
Exatamente, é um jogador que tem contrato até o final do ano, tem o custo dele, não tem sido aproveitado, então pode chegar em bom momento essa proposta. Ainda não conseguiram obter mais informações sobre como vai ser essa proposta do Independente, mas eles já admitem que sim, querem contar com o Leandro Fernandes para sequência aí, a princípio para depois, quando acabar a temporada do Internacional em 2020 e 2021. E quando eu perguntei sobre esse assunto para dirigentes colorados, a resposta foi não tem nada ainda, não chegou nada na gente, foco no Vasco. Então esse é o discurso, não queremos tratar de outros assuntos, senão foco no Vasco, porque já tem algumas semanas que o Internacional vem bem, e o pensamento é realmente de jogo a jogo, 3 pontos em 3 pontos, mirando esse título brasileiro que não vem há mais de 40 anos. O Internacional agora tem mais 3 partidas pela frente, agora o Vasco no domingo, no outro domingo o Flamengo, ambas as partidas no Rio de Janeiro, e aí na quinta-feira, no dia 25, recebe o Corinthians, o Internacional sonhando com esse título, claro, o Flamengo na cola, né? O Flamengo apenas 1 ponto de diferença. Ambas as equipes jogam no domingo agora às 4 da tarde, como eu disse, o Inter contra o Vasco e o Flamengo contra o Corinthians, também no Rio de Janeiro, mas aí no Maracanã, 4 da tarde. Bom, então esses são os suspensos do Internacional, né? O Abel Braga não vai contar com o Patrick, o único dos titulares, Leandro Fernandes, Wendel e Zé Gabriel. Do time titular ainda está pendurado o Victor Cuesta. E aí eu levanto já esse assunto da Pessoal, porque o Cuesta pendurado, supondo um cartão amarelo dele, seja agora ou seja no jogo contra o Flamengo, o Zé Gabriel, como eu disse, foi expulso e ele é o reserva imediato. O Zé Gabriel foi expulso por um soco no preparador de goleiros, então a expectativa é que aconteça um julgamento e pode ser uma pena maior, né? Porque não é algo simples, foi um soco, uma agressão, então é uma preocupação. Mas daí teria que ser julgado, por exemplo, na próxima semana. Exatamente. Porque senão ele fica à disposição para o outro final de semana contra o Flamengo, né? Exatamente, estou tentando obter informações sobre isso, ainda não tive um retorno de situação de julgamento, se vai ter, quando, ainda não tive um retorno, mas é uma possibilidade, né, do episódio, que o torcedor pode ficar ligado, porque o Cuesta está pendurado e o seu reserva imediato, que é o Zé Gabriel, está a princípio suspenso, pelo menos por uma partida que agora contra o Vasco, já nem viaja, né? Mas enfim, são questões do Internacional. E como eu disse, o Moisés retorna ao time titular e um outro reforço, mas para o banco de reservas, mas é um reforço bom, é o Lindoso, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo na última partida, fica à disposição no banco de reservas, então é uma opção aí para o técnico Abel Braga, além de Thiago Galhardo, ele que não foi nem concentrado para a partida contra o Sport, a expectativa é que ele viaje então para o Rio de Janeiro, Internacional que treina agora pela tarde, às 4h30, aí no sábado de manhã também treina e viaja no início da tarde de sábado para o Rio de Janeiro, para então no domingo enfrentar o Vasco, então deve viajar sim com o Thiago Galhardo, mas no banco de reservas, porque o atacante titular do Internacional é o Yuri Alberto, o Thiago Galhardo também teve a questão de sair ou não sair, não concentrou, se recupera de uma lesão, condição física, portanto deve começar no banco de reservas o Thiago Galhardo, mas pelo menos deve ir ao Rio de Janeiro e ser uma opção no banco de reservas. E vai jogar justamente no local onde ele ficou um bom tempo e também com algum sucesso, jogando lá pelo Vasco em São Januário, né? Ganhou certo destaque no Vasco, depois no Ceará, agora fica com a opção aí de retornar ao São Januário, claro, princípio no banco de reservas, mas pode virar uma opção interessante para o técnico Abel Braga, que não pôde contar com ele na última partida. Então o Thiago Galhardo aí sendo relacionado, a expectativa é que viaje com o elenco colorado. Bom, agora para falar um pouquinho mais sobre essa partida, eu quero também chamar primeiro o técnico Abel Braga falando sobre essa ausência do Patrick, um dos seus principais jogadores, que para o técnico Abel Braga claro que é um jogador muito importante, mas confia muito no elenco o técnico Abel Braga, e também destaca que o Internacional vai deixar muito suor lá no São Januário. Vamos escutar. Eu não lamento a ausência, eu não lamento contusão. Vocês veem que tem um menino aí que está jogando muito bem, que é o Lucas. Eu perdi um zagueiro que é ótimo para mim, inclusive na combinação com Cuesta, que é o Moledo, com cirurgia. O Inter já pagou um preço grande com Guerreiro. Teve essa contusão também e essa situação do Galhardo. Creio que domingo ele já vai poder estar no bolo. Então nós vamos encontrar a solução.
não se preocupa quanto a isso, que eu não vou dizer que tem que botar garoto, que eu vou dizer que não tem solução. Isso não existe. Isso não existe. Para mim não existe. Eu não tiro responsabilidade de ninguém, em direção de clube, em jogador, nada. O responsável sou eu. Sempre foi dessa maneira e continuar sendo. E eu, quando saí de um jogo, já falei para vocês, não merecíamos a vitória. Já cansei de dizer, não jogamos bem. Hoje nós não merecemos perder. Então a responsabilidade é minha. E nós, todos juntos, direção, comissão técnica e esse grupo incrível de jogadores. O que nós mais queremos é dar isso que há 41 anos não se consegue. Então isso não muda, cara. Não muda. Nós vamos deixar cada gota de suor em São Januário no próximo jogo. Tá aí o técnico Abel Braga falando que todos querem dar ao torcedor colorado o que não acontece há mais de 40 anos, o título brasileiro, e que o Internacional vai se doar muito, deixar gotas de suor no São Januário. E claro, também falando do Patrick, que ele não lamenta lesões no sentido de desfalques, né? Porque confia muito no elenco, destacou, por exemplo, a ausência do Rodrigo Moledo por uma lesão mais grave, e aí entrou o Lucas Ribeiro. Portanto, esse é o discurso do Abel Braga pensando já nessa partida e também na ausência do Patrick, Dalpizol. Olha aqui, fui ver. Sabe qual é o árbitro que mais expulsou jogadores no Campeonato Brasileiro? Essa aí eu não sei, Dalpizol. Então vou te responder. Flávio Rodrigues de Souza já aplicou 5 cartões amarelos nos seus jogos, 5 cartões vermelhos nos seus jogos no Campeonato Brasileiro. Ele é o recordista na média de cartões vermelhos para apitar Vasco e Inter. Pois é, então atenção aí pro torcedor colorado, né? Porque depois do jogo contra o Vasco é um jogo contra o Flamengo e aí pode ser uma final antecipada, né, Dalpizol? Para trazer um pouquinho mais de emoção, vamos classificar como uma final antecipada, porque é líder e vice-líder na penúltima rodada, jogo com bastante emoção. Bom, só para continuar já também nesse assunto Patrick, próximo jogo, né, o Patrick não vai atuar, como eu disse, se não é o principal jogador do Inter na temporada, é um dos, e aí eu trago o outro que se não é o principal jogador do Inter, é um dos, é o Edenilson. Edenilson falando da ausência do seu parceiro de meio de campo para esse jogo contra o Vasco. É uma perda grande, né? Um jogador de extrema qualidade, tem sido muitas vezes o desafogo do nosso time, fez o gol hoje, mas tenho certeza que o professor Abel já está pensando nisso. Temos 3 dias aí para trabalhar nesse jogo. O Vasco também tem suas pretensões no campeonato, e como eu falei, a gente tem que aprender com o jogo de hoje para não se repetir mais. Edenilson, se o Inter buscar a recuperação no que diz respeito a vitórias já de forma imediata, vai ser contra o Vasco domingo. E aí leva uma decisão pro Maracanã contra o Flamengo. O Inter tirou a liderança do São Paulo quando este foi o líder. Você entende que nesse momento a pressão pelo tropeço de hoje, ela muda de lado e vem com muita força pro lado do Inter, que vê um Flamengo chegando e o Inter é o líder, está a 1 ponto. Mas o Flamengo tem essa, digamos, vantagem de decidir no Maracanã na penúltima rodada contra o próprio Inter no confronto direto? Acho que isso a gente deixa para o final do campeonato, né? Temos um jogo importantíssimo contra o Vasco. Eles também perderam hoje, estão numa situação delicada. Então a gente tem que respeitar o momento do adversário, o momento do campeonato, o nosso momento. Fizemos 1 ponto de 6 dos 6 últimos, então a gente tem que conversar, acertar o que tem que ser acertado, trabalhar em cima da equipe do Vasco e pensar somente no Vasco. Pensar somente no Vasco, tá aí Edenilson, um dos líderes desse time do Internacional na busca pelo tetracampeonato, Dalpizol. É uma liderança que é uma liderança positiva, bom de grupo, e que ele retrata o sentimento dos seus próprios companheiros de débito, considerando os 2 últimos jogos. Reconhecer os erros já é um passo para melhorar. O Internacional que fez 9 vitórias em 9 partidas, portanto 27 em 27, e nos últimos 6 fez apenas 1. O Flamengo encostou, lembrando, o Internacional joga contra o Vasco, Flamengo e Corinthians nas últimas 3 rodadas, enquanto o Flamengo tem agora o Corinthians, depois o São Paulo,
Depois o Internacional, lógico, confronto direto, e por último o São Paulo, essa sequência as duas equipes que brigam pelo título. Claro, matematicamente São Paulo e Atlético Mineiro ainda tem chances, mas muito mais remotas, muito mais difíceis. Bom, trazendo alguns dados também sobre esse confronto de Inter e Vasco, falando um pouquinho desse adversário do Inter, o Vasco, que em 2021, ou seja, desde o início do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Segundo o Tristão Garcia, tem 50% de chances de cair, isso porque o Vasco é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 37 pontos, é a mesma pontuação do Bahia, que tem os mesmos 37 ali, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vasco tem a 4ª pior defesa, sofreu 52 gols em 35 partidas, e também tem o 4º pior ataque, fez apenas 34 em 35. E aí, para essa partida, o Vasco não vai ter o Marcelo Alves, ele que levou o 3º cartão amarelo, e deve ser substituído pelo Ricardo Graça. E também o Henrique, na reta final da última partida do Vasco, na derrota para o Fortaleza, o Vasco que vem de uma derrota por 3-0 para o Fortaleza no confronto direto, ele levou um pisão na perna direita, sentiu dores e acaba virando uma dúvida para esse confronto. Então, um pouco da situação do Vasco para este jogo. Bom, e aí, antes de retomar Inter e Vasco, só quero então tratar desses outros 2 assuntos de Leandro Fernandes, já trouxe inicialmente aqui, mas vamos tratar um pouquinho mais a fundo, e também do Adrielson, que é o assunto do vídeo do jogador do Sport, e depois a gente fecha trazendo de novo aí o improvável Internacional para esse jogo de domingo. Bom, sobre o Leandro Fernandes, como eu já havia destacado, a informação é que o Independente quer contar com esse jogador, porque ele fez sucesso no Independente, teve uma boa fase lá, e o Independente observando o atleta no Internacional, que não está recebendo muitas oportunidades, não está valorizado, está muito atrás hierarquicamente no comando do ataque do Internacional. Tem o próprio Paulo Guerreiro, que está retornando logo mais de lesão, tem o Thiago Galhardo, tem o próprio Yuri Alberto, o Abel Hernandes, portanto é um jogador que está um pouco esquecido, vamos dizer assim, no Internacional. O Independente tem uma admiração pelo atleta e aí quer contar com ele, mas ainda não fez contato com o Internacional, foi o que eu obtive de informação com dirigentes colorados, portanto é algo que pode acontecer para a reta final do campeonato, mas o Internacional por enquanto só quer tratar de jogos. Perguntei inclusive para um dirigente sobre essa possível negociação, só disseram, não chegou nada ainda, foco no Vasco. Foco no Vasco é o discurso da direção. E na segunda-feira, com certeza, se eu chamar para tirar outra dúvida, vai ser foco no Flamengo, pessoal. Esse é o discurso do Internacional, com razão, né? Com razão, porque o sonho do título tem que ser assim. E pela resposta, até imagino com quem você falou. Depois fora do ar conversamos. Não, então. Tranquilo, só pela a expressão utilizada. Claro. E o outro assunto que gerou uma polêmica ontem, episódio aqui, na verdade, depois do jogo contra o Sport, o Adrielson, jogador do Sport, no seu Instagram, ele fez um vídeo comemorando muito a vitória, dizendo que se doava muito, que inclusive estava com febre, dor de garganta e dor no corpo. Foi o que disse o Adrielson, jogador do Sport, que atuou os 90 minutos contra o Internacional. Então foi um vídeo que viralizou, gerou muita polêmica, porque são sintomas de coronavírus, e aí a preocupação de um atleta possivelmente contaminado, né, porque tem os sintomas, de estar atuando com jogadores do Internacional, ou até com seus companheiros, enfim. E aí ontem o médico do Sport deu uma entrevista, uma declaração, dizendo que o Adrielson teve apenas uma amidalite bacteriana, e que o teste de Covid dele deu negativo. Então, pelos protocolos CBF, se o teste deu negativo, não tem muito o que fazer, né, pessoal? Não tem uma novela para isso. Mas, claro, fica uma certa preocupação, porque são sintomas do coronavírus, e perder jogadores a essa altura do campeonato não seria nada bom, tanto para Sport, tanto para Internacional. Agora, nada que proíba, por exemplo, até para acabar 100% com qualquer especulação, é o departamento médico do Sport mostrar o teste negativo, né? Exatamente. Mas foi um assunto que gerou bastante polêmica nas redes sociais, né, pessoal? Porque um vídeo desses, acho que até não pensou muito bem o jogador de... Claro, ele queria bola, né? Ele quis demonstrar, eu fui raçudo, não estava bem, quis jogar, mas não foi muito bem pensado, porque acabou levantando uma polêmica bem complicada. Bom, então para fechar de Internacional, quero só passar o provável time, lembrando que tem o retorno do Moisés, a ausência de Patrick, isso entre os titulares, que deve ser substituído pelo Peglo, mas é uma dúvida ainda, não é confirmado. Pode ser o Marcos Guilherme, o próprio Nonato ou o Maurício. Portanto, um provável Inter para domingo, 4 da tarde, no São Januário,
lá no Rio de Janeiro. Nós vamos estar em loco com o repórter Bruno Flores. O Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e o Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Peglow, lembrando que é dúvida, Praxedes e Caio Vidal, com o Yuri Alberto